muita gente que está ouvindo agora. A obesidade, gente, que não é só uma questão estética, agora oficialmente também não é apenas sobre peso. A gente está falando aqui de uma nova diretriz nacional. 5 sociedades médicas brasileiras se uniram para lançar essa primeira diretriz de tratamento da obesidade, que passa agora a ser reconhecida oficialmente como doença crônica, multifatorial e com forte impacto na saúde cardiovascular. É uma nova orientação que reforça que a obesidade está ligada diretamente ao aumento do risco de infarto, AVC, hipertensão e tantas outras condições que comprometem a expectativa de vida. A gente está aqui recebendo mais uma vez no Jornal da Mix o médico Dr. Jairo Araújo para falar sobre essa mudança a partir de agora. Falei correto, doutor? A partir de agora, o que é que muda na abordagem a quem tem obesidade? Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, a todos os ouvintes da Mix. E é justamente isso, nós tivemos uma mudança na forma do tratamento da obesidade, mais direcionada com foco em doenças cardiovasculares, como você falou. Antes nós tínhamos vários tratamentos e víamos apenas a doença obesidade como um fator de risco e não como uma doença metabólica inflamatória, como ela realmente é. E a partir disso, essas 5 sociedades, elas se uniram, dentre elas, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, de Cardiologia, do sono, da apneia obstrutiva do sono. Então, a partir desse documento, desse consenso, eles lançaram essas orientações para que profissionais médicos de todo o Brasil tenham condições de direcionar o tratamento desses pacientes da maneira mais correta, mais uniforme e fazendo com que o tratamento ele seja cada vez mais otimizado e personalizado. Agora, um detalhe importante é que você bem colocava que muita gente já trabalhava com a questão da obesidade, porém com um olhar diferenciado, né? E aí ficava para a sua categoria, por exemplo, a responsabilidade da identificação, mas necessariamente sem correlacionar direto ao coração. Por que esse foco agora identificando que ele é esse músculo que pode sofrer toda essa sobrecarga? De que forma, por exemplo, a gente vai otimizar esse tratamento também junto à população? Perfeito, Marcos. O coração, ele é o órgão-chave do sistema cardiovascular, que envolve hipertensão e esses desfechos negativos, que seriam o AVC, o infarto. A obesidade, ela é uma doença inflamatória, então ela inflama o seu corpo e ela faz com que essas doenças elas ocorram com a maior intensidade e você tenha uma maior chance de ter esses desfechos negativos. A partir do momento que você trata a obesidade da maneira correta, você diminui consideravelmente a chance de ocorrerem esses eventos. Por exemplo, o simples fato de você ter uma perda de peso de 5 a 10% do peso estabelecido para que você perca, já reduz colesterol, triglicerídeos, a níveis de pressão arterial, e isso leva ao desfecho final, que é a questão de você reduzir a pressão arterial e não levar a essa questão do infarto, do AVC. Então, é uma comunicação, o nosso corpo ele é um todo. Então, o que a gente chama de síndrome metabólica, que seria a associação da pressão arterial, a gordura no sangue, o próprio açúcar no sangue, isso anda de mãos dadas. E quando você trata individualmente a obesidade apenas como uma questão estética, aí é que mora o problema, é o ponto-chave de toda essa diretriz que foi elaborada para que os médicos eles consigam conduzir da melhor maneira possível o tratamento da obesidade. Então, em outras palavras, né, aparentemente chegar à redução de peso sempre foi considerado mais simples. Agora, reduzir com saúde e principalmente levando em conta o funcionamento do organismo, aí agora a gente tem uma atenção ainda maior. Isso. A partir do momento que você faz essas avaliações, eu vou te dar um exemplo. O paciente ele chega para fazer o tratamento da obesidade. No primeiro momento, antes, a gente passaria os exames e já focaria nas medicações.
Hoje não. Para você iniciar o tratamento, você vai avaliar o risco cardiovascular desse paciente. O que seria isso? A chance dele ter desfechos negativos nos próximos 10 anos. Então, por aí você tira que a gente tem uma antecipação desses diagnósticos, uma medicina de precisão, que pacientes a partir de 30 anos já têm uma necessidade dessa investigação mais aprofundada. Doutor Djairo, essa avaliação, ela tem alguma relação com o fato do paciente, por estar acima do peso e por ter obesidade, ter ocasionado alguma sobrecarga ao sistema cardiovascular? Com toda certeza. O próprio peso, ele já atua no sistema osteolocomotor, né, sobrecarregando as articulações. O sobrepeso, ele causa esse estrado inflamatório, sobrepeso e a obesidade, aumenta a pressão arterial, aumenta a gordura no nosso sangue. Essa gordura, ela se transforma em placas e trombos e que pode obstruir os vasos, levando a quadros de AVC e infarto. Então, assim, é uma série de eventos que vão acontecendo, só que eles não iniciam no momento que você está tendo um infarto ou AVC. Ele vem de 10, 20, 30 anos atrás, de hábitos que você vai levando a longo prazo de maneira incorreta. Agora, doutor, em relação ao que é o padrão do paciente, isso vai valer para pacientes adultos, pacientes acima dos 40, ou a gente vai ter aquele paciente ali na adolescência que vem já lutando com a obesidade muitas vezes desde a infância? As medicações, a diretriz ela é bem específica com relação à condução desses pacientes a partir de 30 anos. 30 anos. Mas a abordagem da obesidade, ela vem desde a infância. A gente tem os quadros de obesidade infantil que, se não forem observados e conduzidos da maneira correta, vão levar a um adulto inflamado, a um adulto doente. Então, a gente precisa entender o tratamento da obesidade de maneira global. Outra questão é que, com relação às medicações, a semaglutida e a tirzepatida, que estão em alta, que seria o Mounjaro e o Ozempic. Essas medicações, elas vinham apenas com a questão do tratamento da obesidade e do diabetes. Mas agora elas já entram no arsenal terapêutico para tratamento da apneia obstrutiva do sono, para tratamento de pacientes cardiopatas, coronariopatas, ou seja, antes de você, pacientes até com insuficiência cardíaca já podem apresentar indicação de realização de cirurgia bariátrica. Então, assim, não é só a medicação em si, que é o que a gente está escutando muito, o Mounjaro, o Ozempic, é o tratamento como um todo. É algo que chama atenção realmente, porque hoje você observa pessoas que não têm obesidade tendo a prescrição para tomar tirzepatida. Então, qual é a indicação? Muitas vezes o hepatologista passa a tirzepatida, que é tirzepatida, né? Isso? Tirzepatida. É um nomezinho, né? Meio trava-língua. Para também redução de gordura no fígado. Então, ele tem ali uma série de indicações hoje de comprovação científica de que realmente tem sido uma medicação revolucionária. Isso, né? E eu complemento também. Outros profissionais, o nefrologista, pacientes com doença renal, já apresentam indicação de você fazer o uso das medicações, né, dos inibidores de GLP-1 e de GIP, que são essas medicações, a tirzepatida e a semaglutida. Então, você observa que a medicação, ela iniciou com o tratamento do diabetes, depois ela ampliou para o tratamento da obesidade e hoje nós já temos o tratamento para condições como a apneia obstrutiva do sono, problemas renais, problemas hepáticos, como a gordura no fígado. Então, assim, a medicina ela vai avançando e a gente tem que acompanhar isso, e são documentos como esse que trazem para nós médicos a segurança e a certeza de que o caminho para a medicina personalizada e individualizada, ela vem progredindo, e isso só tem a beneficiar o nosso paciente. Isso vai ter em algum momento até alguns desdobramentos ortopédicos, né? O futuro com certeza deverá avançar para isso, porque a pessoa com obesidade é uma pessoa que tem lesões nos joelhos, né? Que vão se acumulando na região dos tornozelos, coluna, muitas vezes por conta do problema de postura. E aí, quando você for, obviamente, chegando a esse paciente e vê-lo de forma global, você vai ver quanta coisa, né, está relacionada exatamente a esse estado de inflamação provocado pela obesidade. Infelizmente, a população brasileira, ela segue, né, nesse destino aí do consumo de poucas coisas com qualidade alimentar,
e isso causa realmente uma reação aí no organismo de um modo geral. É claro que há os casos de hereditariedade, problema de DNA, questões emocionais, que muitas vezes também levam à obesidade, mas a obesidade clássica associada diretamente à questão alimentar, ela vem de um distúrbio desde a infância, passando pela adolescência até a vida adulta. E aí a pessoa vai fazendo alguns exames, né, isolados, sem correlacionar as situações. Não, estou bem do coração, a taxa está controlada, sim, mas é uma bomba que vai ali sendo preparada para algum momento o seu corpo vir a reagir. Então, essa padronização aqui tenderá a aumentar também até o número de diagnósticos mais qualificados. Há essa tendência também, né, doutor Jairo? Isso mesmo, Marcos, porque a partir do momento que você tem esse direcionamento e essa visão de tratamento global da obesidade, não apenas a questão estética de você pura e simplesmente perder peso, você começa a entender que nós temos uma gama de situações que precisam ser corrigidas. Como você falou, o sistema osteolocomotor. Imagine aí você com a sua altura ter o dobro de peso que você tem hoje. O quão dificultoso seria a sua locomoção, o peso para as suas articulações, a sobrecarga. Então, é um estado inflamatório completo que afeta todo o nosso corpo. Seja o coração através do aumento pressórico ou aumento da gordura no nosso sangue, levando à formação de placas e obstrução e desfechos mais negativos como infarto e AVC. Então, a gente precisa ter essa ideia que a obesidade ela é uma doença como outra qualquer, como diabetes, como hipertensão, que precisa do tratamento pelo resto da vida. Eu tenho visto muito nas redes sociais e onde a gente conversa, as pessoas dizendo, mas com Monjauro agora é todo mundo magro. Não tem mais ninguém gordo. É importante entender e esclarecer, doutor, é por isso que eu faço essa abordagem aqui, do que é, de fato, a obesidade. Porque as pessoas têm falado muito, com cirurgia e com medicação tudo é mais fácil. É mais fácil você perder 20 quilos, é mais fácil você perder quase 30. Isso é real? Porque exige esforço do paciente. Eu falo por experiência própria, porque eu tô vivendo esse processo já tem algum tempo, e eu vejo muito esse tipo de comentário, como se o fato de você ter buscado tratamento para uma doença crônica tirasse o seu mérito de emagrecimento e os desafios do processo. Thaís, e que bom que está mais fácil. E que bom que nós temos várias possibilidades para o tratamento da obesidade. E que bom que a medicina avançou o suficiente e que nós estamos vivendo isso e tratando isso da maneira correta. Não tira um mérito nenhum de quem está fazendo o tratamento para a obesidade. Muito pelo contrário, demonstra que você tem autorresponsabilidade e que você tem comprometimento com a sua saúde, de procurar um acolhimento, de procurar ajuda. Porque a partir dessa visão você entende a sua questão de saúde a longo prazo e não simplesmente você dar satisfação do que você está fazendo pela sua vida. Então quer dizer que você tratar a sua pressão alta é demérito, é questão de você de falta de esforço? Não, é problema de saúde. Nós somos seres humanos de carne e osso, nós teremos problemas de saúde e que precisam ser tratados para que isso possa melhorar a nossa vida como um todo. E se você tem essa dúvida, se é demérito, se você não tem a motivação para procurar, procure ajuda, porque é um problema de saúde, é uma doença crônica e que precisa ser avaliada e tratada da maneira correta. Pois é, e se a cobrança estética de algum modo levou você à mudança do hábito, né, seja num primeiro momento com a adição da medicação, que não fique só nisso, porque é como coloca aqui o Dr. Jairo, no final há uma situação global, né, do seu corpo em função da presença dessa gordura que está aí te incomodando há algum tempo, seja pela questão hepática, e você nem vai percebendo, porque num primeiro momento o que aparece é o corpo disforme, né, que te gera incômodos, não é aqui e acolá alguns julgamentos, essa sociedade que cobra muito esse corpo perfeito, mas ao mesmo tempo não educa para a questão alimentar, né? Então é realmente uma contradição, mas agora com essa possibilidade da uniformidade do modo de tratar a obesidade, acredito que de forma global todos saem ganhando, desde aqueles que começaram já pela necessidade estética, mas lidando ali com um profissional, né, com ética, já direcionando também
para as demais áreas. Esse assunto não se esgota aqui, porque a obesidade faz parte da realidade da vida da maioria das pessoas e sempre que possível a gente pode fazer essa abordagem também com o médico de Jairo Araújo aqui dentro da nossa programação. Muito obrigado pela sua presença, um dia bom de trabalho, até a próxima, doutor. Muitíssimo obrigado, Marcos, muitíssimo obrigado, Thaís, e a todos os ouvintes da Rádio Mix, tenham um excelente dia. Vamos seguindo aqui para um rápido intervalo, tá na hora de